Você conhece o compromisso de doação? É um compromisso que muitos dos empresários mais ricos do mundo assinaram, prometendo doar pelo menos metade de toda a sua fortuna. Pessoas como Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos já assinaram esse compromisso. Uma coisa que eu sei que você nunca ouviu falar é sobre o cara que inspirou esse compromisso. Chuck Feeney, um homem tão focado em doar que insistia que os doadores deveriam doar toda a sua fortuna enquanto ainda estivessem vivos. E para provar que estava falando sério, ele fez isso ele mesmo. E eu vou te contar a história dele. Chuck Feeney fez sua fortuna impressionante cofundando a Duty Free Shoppers, o vasto império de varejo de luxo que você vê em todos os principais aeroportos do mundo, vendendo milhões em bolsas de grife, bebidas finas e relógios suíços por hora. Mas Feeney usava um relógio Casio de $15 e viajava de classe econômica. Ele usava sacolas plásticas para documentos e morava em um apartamento modesto, alugado em San Francisco. Ele nunca quis os holofotes. Na verdade, passou 40 anos fugindo deles. Sua vida foi dedicada a uma única ideia radical: doar enquanto vive. E ele não doou apenas uma parte de sua fortuna, não foi só, doar 100 mil ou alguns milhões, ele doou tudo. Mais de $8 bilhões, mais de 10 vezes o seu patrimônio líquido no auge. E a missão dele era simples: morrer sem dinheiro. E em 2020, aos 89 anos, ele conseguiu se tornar o James Bond da filantropia. O bilionário que doou tudo sem que ninguém soubesse, nem mesmo seu sócio. A trajetória de Chuck Feeney reflete o sonho americano, marcada por uma forte ética de trabalho irlandesa-americana. Nascido em Elizabeth, Nova Jersey, em 1931, durante a Grande Depressão, Feeney logo aprendeu o valor do dinheiro. Aos 10 anos, ele vendia cartões de Natal de porta em porta e removia neve por algumas moedas. A educação dele foi um marco. Após atuar como operador de rádio da Força Aérea dos Estados Unidos da América na Guerra da Coreia, ele estudou na Universidade Cornell, pelo governo e indústria Bill, que era um programa do governo criado para ajudar veteranos a se reintegrarem à sociedade após a vida militar. Esse período deixou duas marcas indeléveis nele: uma apreciação eterna pelo poder transformador da educação e o hábito do empreendedorismo incansável. Na Cornell, ficou conhecido como o Homem do Sanduíche. Para ganhar dinheiro extra, ele vendia sanduíches de mortadela para estudantes famintos entre as aulas, que não tinham tempo de ir ao refeitório. Nessa época, ele conheceu Roberto Warren Miller, colega de classe com mente empresarial afiada e olhar para o luxo. Após se formar, Feeney permaneceu no meio militar. No fim dos anos 1950, ele viu uma oportunidade ao atender marinheiros da Marinha dos Estados Unidos da América no Mediterrâneo. Esses militares podiam comprar bebidas alcoólicas e cigarros livres de impostos quando estavam em águas internacionais, mas o processo era meio complicado. Feeney e Miller perceberam a oportunidade. Eles começaram a comprar bebidas alcoólicas livres de impostos na Europa e depois vendê-las para militares americanos que passavam pelos portos. Era um mecanismo de genialidade simples. Identifique um grupo de consumidores com dinheiro e uma maneira legal de evitar pagar impostos. Esse conceito lançou as bases para a Duty Free Shoppers, cofundada em 1960. Mas o dinheiro de verdade, a fortuna massiva que mudou vidas, veio ao olhar para o leste. Em 1964, o governo japonês começou a permitir que seus cidadãos viajassem internacionalmente e eles estavam ansiosos para gastar. Feeney e Miller obtiveram licença exclusiva para vendas duty-free no Havaí, focando turistas japoneses ricos em suas primeiras viagens internacionais. O segredo era a conveniência e a apresentação. A DFS não se limitava mais a bebidas alcoólicas e cigarros. Ela virou referência em produtos de luxo, couro de grife, relógios e joias sofisticadas. Tudo era vendido por uma equipe multilingüe que conhecia o mercado de turistas asiáticos. Não era mais questão de economizar para os clientes. Agora, eles estavam vendendo uma experiência de luxo americana para turistas que podiam vivenciar a cultura de excessos dos Estados Unidos. Pela primeira vez,
a DFS se expandiu por toda a Ásia, Hong Kong, Guam, Saipan e se tornou um gigante do varejo multibilionário. No início dos anos 1980, Chuck Feeney era um titã global do comércio. Ele viajava pelo mundo, vivia com uma mala simples e via sua participação na DFS se transformar em uma fortuna intocável e inimaginável. Uma fortuna de bilhões de dólares. Antes de ser bilionário, virar algo popular na cultura pop, quanto mais dinheiro ele ganhava, mais desconfortável ficava. Feeney se inspirou no ensaio de 1889 de Andrew Carnegie, O Evangelho da Riqueza, que dizia que morrer rico é morrer desonrado. Feeney percebeu que o maior desafio nos negócios não era ganhar dinheiro, mas descobrir como gastá-lo de forma eficaz. Em 1984, Feeney tomou uma decisão que mudou sua vida e a filantropia. Em 1984, Chuck Feeney transferiu secretamente sua participação de 38,75% na Duty Free Shoppers, avaliada em cerca de 500 milhões de dólares nos anos 80, que eventualmente valeria bilhões no futuro. E ele transferiu para uma fundação que havia criado 2 anos antes nas Bermudas, e a chamou de Atlantic Philanthropies. Esse foi um ato de ousadia financeira e filosófica que foi literalmente sem precedentes. Ninguém havia feito isso antes. Feeney não criou fundo fiduciário para seus filhos. Ele nem sequer contou ao seu sócio, Roberto Miller, que já não possuía mais nenhuma parte da empresa. Feeney simplesmente transferiu toda a sua fortuna, exceto cerca de 2 milhões de dólares reservados para sua esposa e família. Ele era oficialmente um homem rico que, tecnicamente, estava completamente falido. O princípio central das Atlantic Philanthropies era o anonimato. Pelos próximos 15 anos, Feeney operou sob um código de silêncio absoluto. Se a Atlantic fazia uma doação, e eram doações enormes, as organizações beneficiárias precisavam assinar acordos de confidencialidade legais, impedindo-as de divulgar a origem da doação. Agora, isso não era modéstia, era estratégia. A justificativa de Feeney para esse sigilo intenso era multifacetada. Primeiro, humildade. Ele realmente acreditava que, se um prédio fosse nomeado em sua homenagem, outro doador teria menos probabilidade de doar, preferindo ver seu próprio nome na placa. E ele queria usar seu dinheiro para alavancar o dinheiro de outras pessoas. Ele acreditava que, ao manter o anonimato, o foco seguia na causa, não em quem recebia o crédito. O segundo motivo era a eficácia. Como doador anônimo, ele podia aparecer de surpresa em universidades, centros de pesquisa ou hospitais. Ele podia voar de classe econômica usando roupas simples e observar como o seu dinheiro estava sendo gasto. Ele recebia feedbacks sinceros e percepções sem filtro que um bilionário famoso não teria, já que todos bajulam bilionários públicos. Ele podia agir rapidamente e sem a demora burocrática que normalmente atrapalha grandes fundações. Terceiro, e finalmente, a missão de Feeney era doar enquanto vivia. Ele escreveu: "Não consigo pensar em um uso mais gratificante e apropriado da riqueza do que doar enquanto se está vivo. Comprometer-se pessoalmente com esforços para melhorar a condição humana." Ele acreditava que assim o dinheiro rendia mais rápido e o doador via resultados. Com esse método, a Atlantic Philanthropies foi projetada para ser a máquina de doações mais eficiente da história. Eles não estavam interessados em fundos de legado ou doações projetadas para durar para sempre. O objetivo principal era que fosse uma fundação de vida limitada. Em 2002, o conselho anunciou formalmente que gastaria toda a fortuna e encerraria as atividades até 2020. Esse compromisso de zerar o balanço patrimonial ainda em vida do fundador foi mais uma ruptura radical com a filantropia tradicional, que geralmente tende a focar em se manter e, em muitos casos, crescer, o que pode atrair o tipo errado de pessoas. Pessoas que só veem isso como um veículo para pagar menos impostos ou dinheiro fácil. A vida de Feeney mostrava seu compromisso com a caridade. Ele usava um carro simples. Ele viajava na econômica, vestia-se simples e era apaixonado por achar as melhores ofertas. Mesmo nos voos para a equipe da sua fundação,
Ninguém, nem mesmo os executivos, viajava de classe executiva ou primeira classe, todos viajavam de classe econômica. Essa disciplina era lendária. Ele não era apenas rico, ele era rico o suficiente para comprar qualquer coisa que quisesse. E mesmo assim, escolhia viver como um cara comum. Essa operação furtiva lhe rendeu o apelido de James Bond da filantropia. Como muitos segredos, isso não duraria para sempre. Em 1986, Finney e Robert Miller disputaram a venda da DFS ao grupo francês Louis Vuitton. A batalha legal que se seguiu exigiu transparência financeira e que em 1997 a bomba caiu. O New York Times publicou uma matéria. Ele doou 600 milhões de dólares e ninguém sabia. O segredo foi revelado. Para Finney, aquilo era só o meio da sua jornada. E mesmo tendo sido descoberto, ele acelerou sua missão de zerar suas finanças. Uma vez que o anonimato não era mais uma opção, Finney percebeu que tinha um novo papel: ser um modelo público da filosofia de doar em vida. O dinheiro, agora totalmente transparente, foi utilizado com precisão cirúrgica em 8 áreas geográficas de foco e 5 campos principais de interesse. Eram envelhecimento, crianças e jovens, saúde, direitos humanos e educação. As doações dele eram caracterizadas pelo que sua fundação chamava de grandes apostas. São grandes doações catalisadoras, projetadas não apenas para financiar um projeto, mas para transformar todo um setor. Vamos ver a incrível escala do trabalho dele. Finney, cujos avós vieram do condado de Fermanagh. Desculpem, irlandeses, se estiver errado na pronúncia, não sei como se fala. Tinha uma forte ligação com a Irlanda e suas doações aqui foram as mais importantes, principalmente ao promover paz e modernizar o país. Ele forneceu centenas de milhões de dólares para transformar o ensino superior. A Universidade de Limerick, por exemplo, foi uma das primeiras beneficiárias recebendo recursos para bibliotecas, centros culturais e instalações científicas. Isso ajudou a transformar a instituição em um centro de pesquisa de classe mundial. Mas seu trabalho mais delicado foi na Irlanda do Norte. Finney financiou universidades católicas e protestantes, apoiando educação integrada e projetos de reconciliação. Ele fez doações secretas para grupos do processo de paz, incluindo uma polêmica doação de 20 mil dólares ao Sinn Féin, braço político do exército republicano irlandês, sob condição de manterem o cessar-fogo. Esse financiamento estratégico e discreto nos bastidores foi crucial, e muitos historiadores acreditam que ajudou a preparar o caminho para o Acordo da Sexta-feira Santa de 1998. Finney investiu na paz de forma tão eficaz que viu os resultados diretos e tangíveis ainda em vida. A gratidão de Finney pelo governo e indústria Bill fazia com que ele sempre visse a educação como o grande acelerador. A Universidade Cornell, sua alma mater, recebeu quase $1 bilhão durante sua vida. O destaque das doações foi a concessão de dólares americanos, 350 milhões para o campus Cornell Tech, na Ilha Roosevelt, Nova York. Essa foi uma típica grande aposta de Finney. Não foi apenas uma doação, foi um investimento fundamental que ajudou a cidade de Nova York a se transformar em um polo tecnológico global competitivo, criando milhares de empregos e gerando bilhões em atividade econômica. Ele também destinou mais de 270 milhões de dólares à Universidade da Califórnia em São Francisco para financiar prédios modernos de medicina e ciência, incluindo o Centro Médico Mission Bay. Mais uma vez, ele não só assinou um cheque, mas usou seu dinheiro para estimular o financiamento governamental e parcerias, multiplicando seu investimento inicial. Finney usou a Atlantic Philanthropies para enfrentar alguns dos problemas estruturais mais difíceis do mundo. No Vietnã, a Atlantic passou 14 anos construindo hospitais, reformulando o sistema de saúde pública, treinando médicos de atenção primária e modernizando a infraestrutura. Após décadas de guerra na África do Sul e o fim do apartheid, Finney destinou fundos importantes para iniciativas de saúde pública e direitos humanos.
Nos Estados Unidos, da América, a Atlantic virou uma das maiores financiadoras de causas progressistas, incluindo dólares americanos, 76 milhões para campanhas de base, apoiando a aprovação do Affordable Care Act, por exemplo, e concedendo subsídios substanciais a organizações que trabalham para acabar com a pena de morte. Finney se sentia à vontade para fazer doações que eram políticas e controversas porque via a causa raiz de todas essas questões como sendo a desigualdade sistêmica. E ele queria consertar os sistemas, e não apenas aliviar os sintomas. Ele era um homem que preferia comprar um novo par de óculos de $5 a fazer uma refeição cara, mas não hesitava em assinar um cheque de $100 milhões se ele visse a chance de salvar milhares de vidas. Sua abordagem era implacável, analítica e profundamente humanitária. A fundação dele não buscava fama imediata, eles buscavam impacto permanente. O objetivo de Finney era concluir o trabalho. Quando as filantropias atlânticas anunciaram em 2002 que encerrariam as atividades até 2020, tornaram-se um relógio de contagem regressiva único na filantropia. Eles não estavam preocupados em preservar sua marca. Estavam preocupados em aplicar o capital de forma eficiente. Em setembro de 2020, aos 89 anos, Chuck Finney reuniu sua equipe para uma última videoconferência para assinar todos os documentos. Com a dissolução oficial da Atlantic Philanthropies, os últimos $7 milhões foram distribuídos, encerrando 8 bilhões doados em 38 anos. Zero, nada, nenhum centavo, as contas estavam vazias. A celebração foi modestamente apropriada. Uma pequena chamada no Zoom, onde uma mensagem de parabéns foi exibida de um de seus convertidos mais importantes, Bill Gates. Finney não só doou seu dinheiro, mas também concluiu uma maratona filantrópica que poucos filantropos ousam alcançar. Na verdade, não acho que nenhum outro filantropo tenha estabelecido o mesmo objetivo que Chuck Finney de doar toda a sua fortuna em vida. Ele realizou a ambição de sua vida. Ele morreu sem dinheiro. Ele passou seus últimos anos com sua esposa, Helga, naquele simples apartamento alugado de 2 quartos em São Francisco, ainda vivendo de forma comercial, ainda distante do luxo. Quando perguntavam sobre sua vida simples, ele dizia: "Por que ser a 10ª pessoa mais rica do mundo se posso ser a 10ª mais pobre?" O impacto da vida de Chuck Finney talvez seja maior, não nos bilhões que ele doou, mas nos bilionários que ele inspirou a doar. Em 2011, Finney assinou o compromisso de doação. Warren Buffett, Bill e Melinda Gates criaram a iniciativa para estimular os mais ricos a doarem grande parte de sua fortuna. Finney foi o 59º signatário e todos admitiram que ele era o herói deles. Ele já tinha esse compromisso décadas antes de existir. Seu legado é um desafio inabalável à elite mundial. A riqueza não deve ser acumulada ou gerida para sempre. É uma ferramenta poderosa que deve ser usada agora para resolver os problemas mais urgentes do mundo. Enquanto a pessoa com a visão ainda vive para ver o trabalho feito. Como o próprio Chuck Finney costumava aconselhar, se você doa enquanto está vivo, o dinheiro começa a trabalhar rapidamente. Todos podem ver a ação e os resultados. É disso que se trata para nós. Boa sorte não é sobre ter uma fortuna, é sobre fazer da sua fortuna algo bom.